Olá, galera! Bem-vindo a mais um episódio do Conte Aí Podcast. Eu sou o Márcio, estou aqui novamente com a Kaliane para a gente trazer assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que vão impactar as vidas de todos aqui presentes. Hoje a gente tem um assunto um tanto quanto polêmico, que tem pairado aí, se você tem acompanhado os jornais, as notícias, você viu uma declaração aí do presidente de contas da União, dizendo algo um pouco preocupante, que é, né, o déficit que nós estamos tendo na Previdência Social. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Cariane é a nossa parceira aqui de sempre, para estar passando um pouco sobre esse assunto, trazendo um pouco das informações que a gente tem. E aí, Kali, conta, se apresente novamente aí, dá o olá pro povo e conte aí um pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, trazendo assuntos pertinentes aí a toda a sociedade, assuntos que impactam a vida de todos nós, né? E muito preocupante, né? Esse assunto é de uma preocupação muito sério, né? A gente tem visto aí essas declarações que não começou agora, Sim, mas pelo fato de estar se aproximando o tempo previsto desse colapso, a gente tem visto várias autoridades falando sobre isso, verdade. né? Então, em primeira mão, pedir, né, para que o pessoal que não segue aí o nosso canal, segue a gente aí, ativa o sininho, que a gente tem aqui, a gente traz assuntos, né, para debater, para discutir, trazer nossa opinião, nosso entendimento para compartilhar com vocês, tá? Então, enquanto a gente não começa, você já vai aí, segue o canal, ativa o sininho, segue a gente também no nosso Instagram. Instagram, com certeza, vai lá, a gente sempre tá postando os cortes daqui do vídeo lá no nosso Instagram, postando algumas curiosidades também nos stories, às vezes, para vocês estarem acompanhando. Mas, assim, E também tem, né, o Conte Aí Dica, o Vamos Falar Sobre, que são quadros sim, do nosso podcast, que a gente também publica aí, traz assuntos rápidos e atuais. sim, sempre a gente tenta trazer sempre uma dica, algo que pode aí, de alguma maneira, estar ajudando sua vida ou tornando ela um pouco menos difícil. É. Então, gente, esse assunto é um assunto aí que tá... Quem tem acompanhado, né, tem gente que tem esse hábito de assistir jornal, de ver, né, declarações, a gente tem visto aí que esse assunto foi abordado nas últimas semanas. Inclusive, até o próprio presidente também já deu até um comunicado sobre, já falou sobre. E é algo muito preocupante, porque antes a gente ouvia falar, mas era no futuro a longo prazo. Sim, E esse futuro agora é daqui a 5 anos, né? Já os estudiosos aí, os economistas, o pessoal aí da área previdenciária, inclusive o próprio presidente do TCU, já tem falado aí que a gente já tem uma data prevista para esse colapso na Previdência. verdade. E aí, o que isso significa? O que isso pode impactar toda uma geração, toda uma população? Tem se falado que daqui a 5 anos a Previdência Social vai entrar em colapso. Ou seja, não vamos ter dinheiro para pagar as aposentadorias. E aqui a gente não está falando de pessoas, que os jovens, eu, você, que a gente não Uhum, vai conseguir se aposentar. E isso, para mim, já é mais do que comprovado. Do jeito que está indo a situação, é muito provável que realmente a gente não vai conseguir se aposentar. E a questão agora é para os aposentados, né? exatamente. Se a Previdência realmente entrar em colapso e não tiver dinheiro, muita gente não vai receber. Ou a maioria aí da grande população aposentada hoje não vai receber sua aposentadoria. Isso é muito preocupante, porque tem muita gente que só depende desse dinheiro para viver. É verdade. E aí hoje a gente traz alguns pontos do porquê isso tem acontecido. Não sei se a gente tem uma esperança de que isso possa se reverter em algum momento. Não sei. Desde que aí acho que até o próprio governo estude aí um método, uma maneira de reverter essa situação, porque é algo que já vem se estendendo há muitos anos, e eu acredito que não vai ser agora que vai reverter, É verdade. porque o prazo é de 5 anos.
Então é curto e a gente já vê aí, é real, não é algo Sim. inventado, não é algo... São fatos. São fatos, estudos, preto no branco ali, as contas não estão batendo. Então a gente traz aqui alguns pontos e deixar uma dica até para as pessoas hoje, que numa situação como a nossa, que hoje trabalha, que hoje tem sua renda que não depende da aposentadoria, já programar e planejar seu futuro para não depender dela. Verdade. Porque a gente não vê uma esperança muito com relação a essa situação, infelizmente. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como é que funciona a Previdência, como é que está a situação hoje atual. Eu falei que a gente vai trazer 4 pontos, né? E um dos pontos iniciais é esse déficit do governo. Isso, é isso né? que eu ia falar. Antes, na verdade, da gente entrar nessa situação, né, da Previdência, eu gostaria de, pra gente trazer aqui um escopo geral, na verdade, do que tem acontecido. Aconteceu, já vem acontecendo há 3 anos, que o PIB, ele tem sim crescido, ali um percentual de 2, 3% ao ano, porém, todo ano onde isso acontece, onde isso ocorre, o que ocorre junto? Que as dívidas do governo estão cada vez maiores do que o PIB. Então o que tem acontecido? A gente tem sim visto um breve crescimento no país, mas o governo tem cada vez mais escoado esse crescimento nas contas públicas. E quando a gente vai ver as contas públicas, onde está o maior vilão? Está justamente na Seguridade Social, que é ali o fundo que paga os benefícios, a Previdência, que vai pagar o Bolsa Família, que vai pagar justamente todos esses benefícios que o governo oferece, né, para os cidadãos ali, muitas vezes com um poder de compra menor, que infelizmente estão na faixa da pobreza. E, falando especificamente da Previdência, a gente vai ter ali como a Previdência funciona. Porque muita gente, era o pensamento que eu tinha também, na verdade, antes de começar a estudar mais sobre contabilidade, que eu achava que o valor que eu pagava, que eu fazia a contribuição todo mês, era o valor que ia voltar para mim como minha aposentadoria, né, quando eu chegasse, completasse meus 65 anos. Porém, eu fiz uma conta básica, e foi uma conta básica mesmo. Eu coloquei, se eu contribuísse o salário mínimo, né, a faixa do salário mínimo durante, sei lá, 45 anos, 45, 50 anos da minha vida de contribuinte, que é muito. Sim. Se isso teria dinheiro suficiente, se seria dinheiro suficiente para me manter, eu vivendo depois dos 65 até meus 80 anos de vida, que é ali a faixa etária básica hoje em dia, né, média, que um brasileiro tem de vida, a expectativa que o brasileiro tem de vida. E, gente, dos 65 aos 80, que dão 15 anos, só 15 anos, o que eu contribuí durante minha vida inteira de trabalho não cobre. Então o que foi que eu fui atrás, né, fui pesquisar, é que na verdade hoje a previdência social ela funciona como se fosse uma pirâmide. Perfeito. Uma pirâmide financeira. Algumas pessoas provavelmente já ouviram falar isso também, que funciona assim. Os aposentados são o topo da pirâmide, ou seja, a pirâmide deveria ser afunilada, quanto mais você envelhece, mais afunilada para cima. E a base da pirâmide seriam aqueles que contribuem, os contribuintes. Os contribuintes, então, manteriam as pessoas que estão aposentadas, ou seja, o valor que hoje eu pago, que Caliane paga, que você que trabalha paga e contribui para o INSS, na verdade não é para sua aposentadoria. Não. É para a aposentadoria das pessoas que já estão aposentadas pelo INSS, já estão recolhendo o benefício. Exato. O fato de você contribuir hoje lhe dá o direito de você usufruir isso no futuro, que é aquela condição de segurado, né? Então, você ali contribuindo, você vai ter esse direito futuramente, porque você vai cumprir ali as prerrogativas exigidas pela Previdência. Isso. Mas não funciona como uma poupança. O que eu estou contribuindo hoje, eu estou guardando lá na Previdência, para quando eu for me aposentar, eu ter aquele dinheiro. Não Exatamente. funciona dessa forma. O que a gente contribui hoje já é para as pessoas que já estão aposentadas. Exatamente, está funcionando assim. Isso. Teoricamente, na teoria, deveria funcionar assim. O valor que você deposita seria o valor que você recolheria. Exatamente. Mas teria direito quem contribuiu. Isso. Mas as contas não fecham. As contas não fecham. O que isso tem gerado? Cada vez mais um rombo maior nas contas públicas. Porque se tem mais pessoas
recebendo o auxílio do que pagando o auxílio, em algum momento a gente vai ter um déficit. Só que o valor que as pessoas que contribuem hoje pagam não é o suficiente para manter todas as aposentadorias. Então, o que isso tem gerado todo ano, no país? Um déficit. E é calculado que daqui a 5 anos, por isso dos 5 anos, esse déficit chegue a mais de 400 bilhões de reais aos cofres públicos. Perfeito. Isso aí já entra no primeiro tópico dos nossos tópicos que eu falei que a gente iria abordar. O que tem levado a essa situação é justamente isso. Os rendimentos estão menores do que os recebimentos. Os recebimentos estão menores que os pagamentos. Hoje tem se pagado mais porque a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado. Exatamente. Então, o que era para ser, um exemplo, 9 funcionários hoje, 9 empregados hoje, né, que tem contribuído ali com seu INSS, supriria um aposentado. Isso caiu para menos da metade. Então, a conta não vai fechar. Então, era 9 trabalhadores para contribuir para manter um aposentado. E isso caiu para menos da metade. E tem diminuído cada vez mais. E aí a gente vai citar o porquê, né? O que tem causado, na verdade. E um dos tópicos é realmente isso aí. Os recebimentos estão menores que os pagamentos. Hoje a Previdência tem pagado mais e tem recebido cada vez menos. E a conta não tá fechando. Isso aí, como falou, isso tem gerado o quê? O déficit. Porque é uma conta básica, gente. Se você paga mais do que você recebe, você está gerando uma dívida. E quando a gente gera uma dívida, nós, pessoas, geramos uma dívida, o que acontece? Em algum momento, essa dívida bate na nossa porta e cobra. Hoje, quem deve banco, quem deve supermercado, quem deve cartão, sabe que essa dívida só aumenta. Vai correndo juros. Só que aí o que funciona? Quando a gente está falando de um país, quando a gente fala que um país está endividado, o que acontece? A taxa de juros aumenta. A taxa de juros aumentando, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer alguma maneira, tem que fazer algo para cobrir esse rombo. E o que o nosso governo tem feito? Essas manobras que a gente tem visto, de aumentar imposto. De falar que alguns benefícios, o presidente, como você falou, o presidente deu uma declaração, ele deu uma declaração, acho que semana passada, Sim. Dizendo que as pessoas têm que rever aí o Bolsa Família. Engraçado que é algo que ele mesmo criou, né? Que deveria ser, sim, algo muito bom, desde que tivesse ali uma limitação e umas prerrogativas mais severas, que fossem mais bem acompanhadas, né? Na verdade, o Bolsa Família é um programa excelente. Sim. Qual é o problema do Bolsa Família? Ele não ter prazo de término. Exatamente. Ele não ter condições para término. E acostuma, né? As pessoas acabam acostumando a... Então, quando a gente vai para esse ponto, que hoje em dia a gente entende que a gente tem mais valores sendo pagos de aposentadoria do que valores sendo recolhidos para o INSS, a gente entende que essa conta não vai fechar. E essa conta não fechando, qual é o perigo? Aumentar cada vez mais o valor dos impostos para cobrir. Tem uma nova reforma previdenciária, que quem acompanhou lá em 2017 lembra. Sim. A gente falar de uma nova reforma. Só tem aumentado, né, as exigências aí para ter o direito. Isso. Por que a gente está falando isso, gente? Porque a previsão a longo prazo é que cada vez mais a população brasileira se torne uma população cada vez mais idosa. Como já acontece em alguns países como Itália, alguns países europeus, onde a população idosa é maior do que a população das pessoas jovens, né? O famoso contribuinte ativo. Perfeito. Então, isso já é um dos segundos tópicos que a gente aborda, é justamente isso. É a expectativa de vida do brasileiro que só tem aumentado. Por volta de 1940, dizia que a expectativa era de 45 anos. Hoje, 45 anos, você está na flor da idade. A expectativa aí é até 80. 45 é novo 30. É novo... É verdade. Não, eu tô dizendo já que os 40 é o antigo 20. Você pega as fotos aí, os programas de TV que mostram as pessoas com 20, 25 anos. O pessoal hoje de 40 tá dando de 10 a 0. Modéstia à parte, entendeu? Mas tá isso. Então, assim, a expectativa de vida tem aumentado. E aí, com isso,
pagamento das aposentadorias também se aumenta. E, consequentemente, a gente tem também os índices de natalidade que têm diminuído. Ou seja, não tem, hoje em dia, cada vez menos, os jovens, as pessoas aí não querem ter filhos. É verdade, ó. A tendência é a população ficar cada vez mais idosa. Eu vou falar, assim, um exemplo pessoal meu. Eu sou uma pessoa, todo mundo que me conhece sabe a minha opinião sobre filhos. E eu sempre falei que essa situação de ter filhos, eu não quero. Passo para o próximo. Tá aqui um exemplo real estou falando. Passo para o próximo essa experiência. Não quero ter filhos. E eu entendo que essa não é uma opinião só minha. Exatamente. Muitas pessoas da minha faixa etária, mais novos que eu até, também pensam da mesma maneira, que não querem ter filhos. Não quer. Por quê? Porque eu, digo por mim, eu entendi a situação de ter filhos como uma situação de responsabilidade muito grande. Não é que eu não queira ser responsável. É porque eu não quero assumir a responsabilidade que é cuidar de um filho. Eu sei, gente, que assim, os filhos são maravilhosos. Não é isso que eu tô falando. Eu sei que, e se eu tivesse um, eu amaria. Cuidaria dele perfeitamente. Daria a ele toda a educação, todo o amor. Mas ativamente, eu não quero. E eu sei que muitas pessoas compartilham desse pensamento. E assim, quando a gente chega nesse fato e a gente transporta isso para um país como o Brasil, a gente entende que se as pessoas não querem ter filhos e cada vez mais nós estamos envelhecendo, entra justamente nesse cenário que a Kaliane falou. O cenário onde cada vez mais a gente vai ter pessoas aposentadas, pessoas idosas no país, mas a gente não vai ter o número de contribuintes necessário para estar cobrindo esse nível de aposentados. 9-1 que eu citei inicialmente. Então, o que a gente está vendo no Brasil? A gente está vendo uma inversão da pirâmide. Lembra que eu falei? Sim. A pirâmide deveria afunilar quanto mais se envelhece e cada vez mais na base ser maior. A gente está vendo ela agora entrando num quadrado onde o topo dela, que seriam as pessoas aposentadas, está se igualando com o número de contribuintes. E a longo prazo, os economistas já estão especulando o contrário. A base ser muito funilada e o topo, onde seriam as pessoas... a pirâmide, exatamente, as pessoas aposentadas serem a maioria. E o que a gente vai ver isso? A gente vai ver um colapso. Sim. E o colapso muito grande. Imagine, a gente está falando de bilhões nos cofres públicos sendo destinados às pessoas aposentadas, que não vai ter de onde vir esse dinheiro. Exatamente. Então, aquela situação que Kaliane falou no começo, ela é muito séria. Pode chegar, sim, no ponto... assim, obviamente, isso é muito virtual, né? É muito aqui na especulação, mas pode chegar, sim, no ponto do governo ter que decidir se paga ou não a aposentadoria de alguns tipos, obviamente, de aposentados. Só garanto para vocês, a aposentadoria do governo vai continuar. Quem está diretamente ligado a ele aí, eu acredito também que não vai sofrer penalidade. E a gente entra também na questão que não é só a aposentadoria, são os auxílios doenças também, né? Todo benefício vindo do INSS. Vindo do INSS. Então, assim, é algo muito preocupante. Auxílio doença, salário maternidade. E a gente, partindo agora para outro ponto, é que tem crescido muito o número de trabalhos informais. Sim. A gente que trabalha nessa área, eu particularmente que sou do departamento pessoal, tenho visto que muitas pessoas, né, tenho visto o seguinte, muitos empresários têm entrado em contato conosco falando o seguinte, que tem um determinado funcionário, né, que quer contratar ali uma determinada pessoa, porém essa pessoa não quer fornecer a documentação porque alega que não quer perder o Bolsa Família. Sim. Isso tem acontecido demais. Muito. Então eu penso aí, isso eu tô falando só da nossa parte, mas praticamente o Brasil todo tá passando por essa mesma situação, porque a gente tem visto relatos de empresários falando que está cada vez mais difícil encontrar mão de obra. É verdade. Aí entra a questão, primeiro ponto, dessas pessoas que recebem benefício e não querem assinar a carteira. E aí a gente entra a questão do Bolsa Família, que deveria ser algo bom. E está sendo algo que está prejudicando o próprio governo. Sim. Né, algo que ele mesmo criou. Entra o segundo ponto de pessoas que literalmente não querem perder o benefício, mas querem trabalhar.
E tem aquelas também que não quer nem trabalhar, só quer receber o benefício, né? E isso tem aumentado, cada vez Sim, mais tem aumentado e é muito preocupante porque essas pessoas também deveriam estar contribuindo e essas pessoas estão pensando no agora. E quando você estiver lá na frente, o Bolsa Família não vai lhe dar direito à aposentadoria. E você não vai exatamente. receber a vida toda. Vai chegar um momento Exatamente. que ele vai travar também, né? Vai Exatamente. travar também. Aí que entra justamente o que? O pronunciamento do presidente Lula, quando ele Porque ele mesmo disse agora já está preocupado com a que situação. ele entendeu a gravidade da situação. Exatamente. Aonde muitas vezes as pessoas, por estar recebendo algum tipo de benefício, algum auxílio governamental, e muitas vezes é o Bolsa Família, Sim. em grande maioria das vezes, a maioria dos casos que a gente viu foi o Bolsa Família, as pessoas recebem esse benefício, e aí por conta da quantidade de filhos, por conta da renda que é somada, distribuída pela cabeça das pessoas, às vezes, em alguns casos, as pessoas chegam a receber quase um salário mínimo Exatamente. só Uma de pessoa dessa vai auxílio. querer trabalhar 30 dias para ganhar isso? Não vai, gente. Não Então aí vai. você coloca que muitas vezes o casal é um casal que não constituiu ali, né, de fato, na via civil essa união, ou seja, não são casados civilmente. Aí o homem recebe a mulher também. Aí você acaba somando aí um pouquinho do marido, um pouquinho da mulher, da esposa, né, com os filhos. Exatamente. Aí no final a gente vai ver a renda e a gente tem uma renda considerável só de benefício. E aí você Sim. chega para uma pessoa dessa e fala agora, tá bom, você vai trabalhar. E muitas vezes as pessoas que dependem do salário família, ou do Do Bolsa Bolsa Família. Família, são pessoas que infelizmente estão ali com a situação de escolaridade um pouco mais precária, Sim. pessoas que muitas vezes não tiveram, né, a devida oportunidade de conhecimento, de educação, ou pessoas que moram muitas vezes em um ambiente mais rural, onde realmente já não tem tanta oportunidade de emprego. E você vê que essas pessoas, muitas vezes, quando é oferecido a elas o trabalho, é um trabalho para ganhar o quê? Muitas vezes salário mínimo. E ela vai pensar: opa, eu vou parar de receber meu auxílio para começar a ganhar um salário mínimo, e boa parte desse meu salário eu vou ter que devolver para o governo. Porque o pensamento de todo mundo hoje que ganha salário mínimo ali, pelo menos da nossa convivência, é esse. Tô trabalhando para pagar o governo. Aí a pessoa vai e fala: não, eu prefiro continuar aqui com o meu Bolsa Família e conversar com o meu patrão para ele deixar eu trabalhando ali de maneira informal. Para essa pessoa, a gente tem ali que ela tá com a renda ok, mas ela tá deixando de contribuir para o INSS. E quando a gente lembra que ela contribui para o INSS não para a aposentadoria dela, mas para quem já está aposentado, a gente começa a entrar nesse cenário. Se a gente está aumentando o número de pessoas que trabalham informalmente, a gente está gerando um escape de recolhimento da Previdência Social. E esse escape, quem está cobrindo? Ninguém está cobrindo esse escape. Por isso que a gente está gerando cada ano mais, esse déficit só cresce. Cada ano mais esse rombo da Previdência só tem crescido. Então, assim, a gente está se encaminhando para o ponto ali catártico de que a Previdência não vai se sustentar. Não vai. E aí a gente lembra também de um ponto interessante. Porque isso são as pessoas que elas muitas vezes querem trabalhar, mas não querem perder o benefício. E quando a gente vai para aquelas pessoas que nem querer trabalhar, muitas vezes querem. Que As entra pessoas. aí agora o outro ponto, que é a geração nem. Nem estuda, nem trabalha. Que que Tem acon- crescido muito na juventude aí, viu? Essa geração aí, nem. Como titularizaram aí, né? Vamos imaginar o seguinte, gente. Eu cresci, peguei uma parte do mundo analógico e uma parte do mundo digital. Eu tive a oportunidade de ver um pouco do mundo sem a internet difundida para todas as pessoas e viver hoje num mundo onde a internet praticamente é universal. Imagine você crescer num mundo onde a internet já é universal. Você não teve a oportunidade de ver o mundo sem Analógico. a internet, o mundo analógico. Então, assim, eu cresci, meu pai me dizendo que o trabalho dignifica o homem. Perfeito. Que trabalhar é a melhor maneira de você manter sua família. E trabalhar do que de carteira assinada ainda, porque se comemorava quando você ganhava sua primeira assinatura na carteira.
E era bonito, era visto de uma maneira bonita a pessoa que trabalhava na mesma empresa a vida inteira. É verdade. Isso foi se mudando. Depois a gente foi vendo cada vez mais que não é bem assim. Trabalhar de carteira assinada ainda é ótimo, mas agora a gente tem que fazer o quê? Não pode mais trabalhar sempre na mesma empresa. A gente entrou ali num ciclo, que é o ciclo do seguinte: você entra na empresa, você absorve na empresa, você absorve o conhecimento na empresa, você cresce dentro da empresa, chegou no cargo que você vê que não vai conseguir subir mais, você busca uma nova oportunidade. E foi alimentado esse ciclo, que é o ciclo do quê? Do sucesso. O sucesso agora não era mais você só trabalhar de carteira assinada. O sucesso agora era você ter um nome. Era você ter um cargo de respeito. E isso se mudou ainda mais agora na geração digital. Porque nessa geração agora, o importante se mudou, e eu não estou querendo dizer que é uma coisa ruim, que é totalmente o quê? O meu benefício, a minha saúde, a minha benesse pessoal, ela é maior do que o trabalho. E isso é uma coisa boa. Mas isso também tem gerado o contraponto, que é: se eu entro numa empresa e a empresa não está de acordo com os meus padrões, eu vou para outra empresa. E assim fica ciclo de pessoas que ficam 3 meses na empresa, 2 meses, Mas um mês. você ainda tá falando das pessoas que ainda estão trabalhando. Calma que a gente vai chegar lá. Um mês na empresa e ficam sempre assim, de galho em galho, procurando sempre o melhor. Mas aí veio uma nova geração, que é a geração que viu o quê? Que é possível ganhar dinheiro com a internet. Que é possível ganhar dinheiro com canais no YouTube, com canais na Twitch, com merchandising, com Instagram, com TikTok. E essas pessoas, elas começaram a absorver essa cultura do trabalhar para a internet, trabalhar para mim mesmo, é melhor do que trabalhar para as empresas. Sim. E o que acontece com isso? A gente está aumentando cada vez mais o déficit da Previdência. Afinal de contas, se cada vez mais se aumenta a geração, as pessoas estão querendo não mais trabalhar de carteira assinada, não querem mais contribuir para o INSS, a gente tem aumentado, né, tem aumentado o déficit. Aí chega essa geração que entende que trabalhar na internet é o melhor. Aí muitas vezes alguns até se profissionalizam, outros continuam ali ainda de maneira informal. Mas aí a gente chegou agora numa geração que eu diria que é o extremo, que é a geração do seguinte: se eu não tenho uma oportunidade em lugar nenhum, Eu não vou pra lugar nenhum. eu prefiro não fazer nada. É isso mesmo. E aí é um pessoal Já que quer vive de se lifestyle. formar e entrar no mercado de trabalho ganhando 30, 40 mil. Isso os que se formam, porque tem Nem pessoas termino. que não estudam, Verdade. concluem o ensino médio, não querem estudar, e aí a gente vê pessoas de 24, 25, 30 anos morando com os pais, não trabalham e nem estudam. Verdade. Essas Tem pessoas, aumentado então, cada vez mais. são justamente um número que para o governo é um número ainda mais preocupante. Porque se elas não estão gerando nenhum tipo de nem riqueza de conhecimento, porque não estão estudando, não tem gerado pesquisas para o país, não tem gerado nenhum tipo de ganho intelectual e nem financeiro, porque não contribuem nem com o trabalho, nem com a previdência, nem gerando empresas, né, para gerar empregos. São pessoas que literalmente estão inertes. É o famoso nem estuda nem trabalha. Então, assim, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas assim. E esse número é preocupante. Porque em um país onde se deu a liberdade das pessoas poderem viver de benefícios que o governo dá, a tendência é que esse tipo de pessoas com esse tipo de mentalidade, quando começam a perceber esse tipo de brecha, é claro que elas vão querer utilizar essa brecha. Claro que elas vão querer utilizar desse benefício. E quando elas utilizam desse benefício, vê que é vantajoso para elas, elas não vão querer largar. Porque a pessoa que ela já não quer fazer nada, se ela tem a oportunidade de não fazer nada e ganhar com isso, ela não vai fazer nada. Você é remunerado. E aí entra aquela questão da injustiça, né? Porque
as pessoas que trabalham, que ralam ali, acordam cedo, pega ônibus, pega metrô, corre atrás ali do seu pão de cada dia, trabalha para ganhar seu salário, para manter esse povo que não faz nada. Então, assim, mais uma vez a gente torna a falar, a gente não é contra os benefícios, não é isso que a gente está dizendo. O Bolsa Família ele é super válido, mas desde que tivessem limites. Tipo, você tá precisando ali, beleza. A gente não sabe de hoje amanhã, das condições de cada um. A gente sabe que em algum momento a gente pode precisar daquele benefício, mas a gente Sim, não pode viver a vida toda dependente daquilo. Porque agora já entra o cenário de que você talvez não vai ter isso a vida toda, justamente por conta desse ciclo que a roda não tá girando. exatamente. A roda não tá girando como deveria. E Exatamente. aí tem crescido muito, né? A gente vê jovens aí que têm filho cedo, né? E aí quer ter 2, 3 filhos justamente para viver de Bolsa Família. E aí já cria aquelas crianças naquele mesmo ritmo, naquela mesma vida, dependendo cada vez mais de benefício do governo. O governo, por sua vez, tem sua parcela de culpa, porque utilizou isso como moeda de troca, Sim, né? Eu lhe dou o benefício para você me dar seu voto, e ali ficou isso tudo. E agora tá vendo o impacto disso. exatamente. Tá vendo o impacto disso porque vai afetar todo mundo. E a gente entra na questão também que as aposentadorias aí de parlamentares são absurdas. De juízes, de ex-presidentes, que são vitalícias. E tudo isso custeado pelo mesmo fundo. Então, assim, é algo muito preocupante. Aí, quando eu vi até muitas pessoas criticando o presidente do TCU na época, na fala dele, porque ele falou justamente do Bolsa Família. Como se o Bolsa Família fosse o único vilão dessa situação. Exatamente. E a gente E sabe a gente que sabe que não não é. é. O Bolsa Família ele é necessário, mas desde ali, né, que tem as suas prerrogativas ali, que tem as suas limitações, porque não pode ser de forma ilimitada, né? Mas combater as fraudes, que a gente vê que Sim, tem muita fraude com relação ao Bolsa Família, já tem se pegado muito isso. Inclusive, logo quando teve a eleição para a presidência, né, logo em seguida, teve aí um corte em muitos benefícios. sim, Mas assim, você vai tirar o benefício, mas você também tem que dar a estrutura dessas pessoas se realocar no mercado de trabalho. exatamente. Porque a gente sabe que a desigualdade social ela existe. Então, o benefício ele vai ali prover durante um tempo e deve ser, porque infelizmente no Brasil é necessário para a gente combater a fome. Eu não diria nem a pobreza, é É a a fome, fome, exatamente. entendeu? Então, é necessário, mas a partir daqui você vai seguir, você vai ter cursos, a gente tem o Sebrae, a gente tem vários órgãos aí que pode formar cidadãos, profissões, cursos profissionalizantes, você vai receber até aqui, mas aqui para enquanto você estiver recebendo, você vai se especializando para voltar Sim, para o mercado de trabalho. E assim que deveria ser, não criar essa população dependente desse benefício a vida toda, porque o intuito não é esse. não. O intuito não é esse. O intuito é você receber ali por um período e depois você caminhar com suas próprias pernas. Assim, é a minha visão do que deveria Não, ser. Não sei se mas esse é o objetivo do projeto, até porque a gente, né, como eu citei, às vezes isso é utilizado como uma moeda de troca. Só que isso, até o próprio presidente agora já começou a mudar a sua fala, e aí eu falo agora do presidente do Brasil, já tem falado dessa questão do Bolsa Família, porque está sim. vendo que está dando problema. A dívida pública do Brasil tem aumentado assustadoramente. E sem falar, como você falou, nos gastos públicos que o Brasil tem arrecadado muito, mas É, é um poço sem fundo sim, aí que a gente. a gente lembra, na verdade, né, que a gente vê que o Brasil tem programas ótimos. O Brasil Sim, sim, tem o Bolsa Família, tem o próprio SUS, que é um programa excelente de saúde exatamente. pública. E que É, se tivesse mais dinheiro, né? Se tivesse mais investimento, sim, seria perfeito. a gente tem programas excelentes para as pessoas carentes, para as pessoas que precisam, de fato precisam. E é aquilo que Kariane falou. É, imagine aí as pessoas que realmente precisam desse dinheiro para estar fora da fome, da faixa da fome.
A gente não está falando mais aqui, né, de renda baixa, não. Pessoas que realmente precisam desse dinheiro para comer. Exatamente. Sendo prejudicadas agora. Por conta dessa situação. Justamente porque o governo criou uma máquina que nem mesmo ele está sabendo gerir direito. Uma roda que não tem girado corretamente. E não só culpa, obviamente, do país, mas a gente tem visto certas conversas no governo deles tentando burlar isso, né? Fazendo manobras que, no nosso entendimento, com os nossos conhecimentos, são coisas que, a priori, podem até sim trazer algum benefício, mas a longo prazo não. Como é aquilo que a gente já comentou, de taxar cada vez mais, aumentar cada vez mais o nível de impostos, taxar grandes fortunas, manobras que justamente para cada vez mais recolher dinheiro para tapar alguns buracos do governo. E a tendência é que isso seja um monstro que cada vez mais vai se retroalimentar. Eu aumento a dívida, eu aumento o imposto. Só que eu aumentando o imposto, eu abaixo o poder de compra do cidadão. O cidadão não compra, eu não comprando, ele não contribui. Ele não contribuindo faz o quê? Aumenta o déficit do governo. Então a gente está vendo o Brasil se encaminhar para um buraco do qual a gente não vê solução. E realmente não tem solução. Se tudo que for tentado, toda a solução que for apresentada for no governo, né? For no mesmo modelo atual, perdão, se toda a solução for desse mesmo modelo que a gente tem usado hoje, a gente está se encaminhando para algo sem solução. Os próprios governantes, né? Os próximos governantes, as pessoas que vão assumir o país, eles têm um pepino muito grande para descascar. Pepino esse que vai desaguar novamente na gente, porque não pensem que os governantes, os deputados, as pessoas que estão no governo vão ser tão atingidas quanto a gente, porque o Estado ele vai se proteger. Com certeza. Vai tirar primeiro deles. A máquina vai se proteger. Que lute. Agora, o cidadão é outra história. Exatamente. E a gente lembra também que a Previdência Social, né, o valor do INSS, ele também é usado para pagar o quê? Seguro-desemprego. Então imagine você agora sendo demitido e você, na incerteza, se vai recolher ou não seu seguro-desemprego. Se você vai receber. Se você vai receber ou não seu seguro-desemprego durante os 5 meses que você ficar desempregado. Essa questão do seguro-desemprego já é algo também que tem se falado há muito tempo aí. Inclusive por conta de fraudes, né? Sim. De pessoas que fazem acordo para receber o seguro e continuar trabalhando na empresa. Então, assim, é algo também que já tem se falado muito com relação a isso. O PIS também. Então, assim, vários benefícios que vem falando ali já tem algum tempo, mas às vezes, porque nunca aconteceu, a gente não dá o devido mérito ali, não dá a devida credibilidade. Mas tem se tornado cada vez mais real isso acontecer. Sim. No nosso último episódio, a gente falou sobre a reforma tributária e a gente comentou sobre a situação do cashback. Sim. E para que vocês entendam, gente, até houve um comentário, o cashback é realmente coisa para país subdesenvolvido. Sim. Porque se a gente tivesse num país sério, desenvolvido, onde a desigualdade ela existisse, mas o pobre também tivesse a oportunidade de fato de mudar de vida, ele não seria necessário. Porque a gente lembra que, novamente, o imposto sobre o consumo no Brasil, ele é maior para o pobre porque o pobre em escala, ele gasta mais imposto para consumir algo do que o rico, e aí você chega para uma pessoa dessa que já paga tanto imposto, e você fala, olha, você está trabalhando a sua vida inteira, e quando você chegar nos seus 65, 70 anos, a sua aposentadoria ainda é incerta, é um nível de crueldade muito grande. Um nível de crueldade que foi causado pela própria irresponsabilidade do governo de saber gerir esses benefícios, de saber gerir esses recursos que chegaram de fato nele. Então, assim, essa discussão da previdência social quebrar é algo que eu ouço há muito tempo. Sim. Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém da minha idade ou mais novo que eu sempre falo, eu creio que eu não vou me aposentar
E eu creio que se você for mais novo que eu, você também não vai se aposentar. Então, assim, toda dica que eu dou para as pessoas é: estudem sobre economia, estudem sobre finanças Investimento. próprias e investimentos. Por quê? Faz seu pezinho de meia. Gente, por R$ 50, R$ 100 mensal ali. Eu ia falar isso para a gente entrar nessa questão agora das dicas, né? O que é que a gente pode fazer para se blindar com relação a isso? Isso. Porque, como a gente tem visto, realmente a aposentadoria está ficando algo já surreal. Sim. Né? Você pensa o seguinte, ó. Se você começar na carreira no mercado de trabalho hoje, com 18 anos, você tem 47 anos da sua vida pela frente de contribuição até você chegar nos 65. Que é a idade mínima hoje para se aposentar. Hoje. Por que eu digo hoje? Porque eu tenho certeza Vai aumentar. que vai subir. E assim, vai subir, não vai subir pouca coisa não. Eu acredito Já que vai estima-se aí subir. que vai para 80, né? Não, é porque o cálculo para fechar ele tem que ser 80. Entendi. Mas eu duvido muito o governo fechar aumentar tanto assim, aumentar né? para 80. Entendi. Mas vai subir. Isso para mim é óbvio que vai subir. Sim. Então a gente vai lá, você imagina que você vai trabalhar 47 anos da sua vida. Pense sempre assim, vou trabalhar 47 no mínimo. Sim. Talvez você vai trabalhar mais. Sim. Se você conseguir, e eu sei que é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho que você vai ter que ali ter a disciplina, você vai ter que sim que abrir mão de certas coisas na sua vida. Tô pedindo para você abrir mão de tudo, mas algumas coisas você vai ter que sim abrir mão. De pelo menos R$ 50 todo mês, 100. Se você ganha um pouco mais, cada vez mais fazer ali o seu depósito, né? Fazer um investimento de valores maiores. Aprender também a investir em moedas estrangeiras. Mas isso eu volto daqui a pouco. Vamos concentrar aqui primeiro no Brasil. Investir esse dinheirinho para quando você chegar... Investimento vai ser nosso próximo assunto do próximo tema, não pronto, então. Que a gente já pensa em fazer um vídeo falando sobre investimento. E a gente vai entrar nessa questão de como, né, Pronto, você perfeito. pode investir. Então, não antecipe o assunto. Então aguardem os próximos episódios, gente. Por enquanto, bora só continuar aqui na matemática básica. Só na previdência, o foco é previdência. Você focar ali um investimentozinho que te gere algum retorno, não um retorno breve. A gente está falando desses 47 anos de trabalho. Para quando você chegar nos seus 65, 70 anos, você literalmente tem um dinheiro que complemente a sua renda, ou até, muitas vezes, seja de fato o valor que vai lhe sustentar durante da sua idade, da sua velhice, da sua aposentadoria. Se você, né, contribui ali R$ 50 durante 47 anos, eu vou até fazer aqui um cálculo básico aqui, gente, porque eu sou muito bom de conta não, viu? Mas embora por pegar incrível que pareça, deixar claro que contador, para conta de cabeça, o pessoal fala, mas você não é contador? Sim, gente é contador, a gente não é matemático. Não, nós não somos. E tudo que nós fazemos é com planilha e calculadora. Exatamente, gente. Embora a gente tenha ali cálculos, né, que quando a gente estuda, a gente tem essa questão dos cálculos, mas conta de cabeça não é nosso foco, não. Não mesmo. Eu falo, contador não é matemático, gente. Não confunda as coisas. Tô fazendo aqui, viu, gente? E é bom porque todo investimento, a gente pensa assim, né? Eu não tenho dinheiro para investir. Eu tinha muito essa mentalidade, inclusive eu estou fazendo uma consultoria aí financeira aqui futuramente, quando a gente for falar dos investimentos. A gente vai trazer para vocês. Mas comece com pouco. Vai criando o hábito. Ó, gente, se você em 47 anos conseguir, né, investir R$ 50 todo mês, se a gente colocar a alíquota base de 1% ao mês, em 47 anos você vai ter mais de 180 mil investidos. Se a gente colocar que isso pode te render até 1% ao mês, você vai ter uma renda passiva de R$ 1.875 mês. Já vai ganhar mais do que a aposentadoria. Assim, se você tiver a disciplina de guardar R$ 50 todo mês. Por isso que eu falo, tem que criar o hábito. Anos. Exatamente. É o hábito. Mas isso se for só 50. A gente tá falando de valor baixinho. Isso. Né? Você pode guardar mais. Mais. E aí você vai ter um rendimento bem maior. Então, gente... E começar a pensar literalmente, dessa forma mesmo. Literalmente, a gente tem que começar a se movimentar. Porque o que eu vejo é que o governo não tá tão preocupado com isso, não.
Ele tá preocupado porque os cofres não estão fechando. E eles não estão preocupados que os cofres não estão fechando para repassar o dinheiro para a população, não. É porque quando isso acontece, a popularidade do governo cai. Então não fiquem pensando que fulano, ciclano é bonzinho, não. Porque no fundo, infelizmente, no Brasil hoje, os nossos governantes pensam primeiro no bolso deles para Exatamente. depois pensar na gente. Culpa de quem? Nossa, que colocou eles no poder. Exatamente. Então, assim, comecem a ter essa consciência. Como o Kariane falou, nos próximos episódios a gente vai começar a falar um pouco mais de investimento, poder falar aqui no que é bom investir, no que não é bom investir nesse começo, como você criar ali uma reservazinha de emergência. Mas lembre-se, pense sempre nisso. Eu preciso guardar todo mês um dinheiro para o meu futuro. Exatamente. Acabou com aquela ideia de que, meu Deus, vou trabalhar para quando eu me aposentar. Não, gente. Esquece esse negócio de aposentadoria. Esquece. Entendeu? Mas trabalhar sim é bom. Tem que trabalhar sim. Né? Sua carteira assinada ali, tudo direitinho, pagando tudo certinho. Mas comece a pensar no seu futuro sem a dependência disso. Se você conseguir, maravilha, vai ser um dinheirinho a mais. Você vai ter a sua aposentadoria e os seus rendimentos aí dos seus investimentos. Mas crie na sua cabeça agora o hábito de começar a se acostumar com a ideia de que a aposentadoria pode não chegar. Exatamente. E aí, qual vai ser a sua fonte de renda? Qual vai ser o seu plano B? Vamos pensar um pouco, e é essa dica que a gente tem para vocês hoje, é todo esse assunto. Ultimamente, acho que a gente não tem trazido boas notícias. Não, acho que não. Acho que nem temos, infelizmente, por enquanto. Mas é isso. É nossa sugestão. Nosso alerta, né? Nosso alerta, nossa opinião de tudo que a gente tem visto e acompanhado. E fica a dica aí para vocês. Sim. Continue acompanhando a gente, como a Karine disse no começo. Assina lá, assina o canal, deixa seu like, ativa o sininho para você estar sempre acompanhando. Deixa aí nos comentários se você já tinha ciência desse problema, se você não tinha, se você é uma pessoa que já tem um costume de investir, se não tem. Se você quer alguma dica de investimento também, coloca aí nos comentários. Esteja acompanhando a gente nos próximos vídeos, porque é certo. Nos próximos vídeos que a gente tiver, principalmente os vídeos que a gente coloca lá, né, no Conte Aí a Dica, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre investimentos, justamente porque a gente tem ciência e tem a noção de que o que vai salvar seu futuro é a sua própria consciência de que você tem que economizar e administrar seu dinheiro. Porque se você hoje depende e está tendo essa esperança do meu futuro estar no governo, eu tenho uma péssima notícia para você. E diante de tudo isso que a gente apresentou, me responda você. Você acha que a sua aposentadoria, hoje, se você tem menos de 30 anos, tá salva? Você tem certeza que o governo vai ter esse dinheiro para lhe passar quando você tiver 65? 65 novamente. A gente contando que daqui, quando você se aposentar, a idade ainda for 65. É verdade. Você tem essa ciência? Eu tenho um projeto para minha vida que eu falo direto, eu quero com 50 anos trabalhar apenas por esporte. Eu quero, quando eu tiver 50 anos, o meu objetivo é esse, não precisar trabalhar, mas eu quero trabalhar. Entendi. Mas não precisar. Perfeito. Já vai estar seguro aí. Dos Exatamente. 50 pra lá é só lucro. Não, é só esporte. Então, gente, novamente, acompanha a gente, vai lá no Instagram também, nos acompanha a gente também no Spotify, pra gente estar sempre passando essas dicas para vocês, trazendo esses alertas. Se você tem algum tema que você quer ver a gente aqui discutindo, deixa aí também nos comentários. Siga a gente. A gente gosta muito quando vocês vão lá e deixam o comentário de vocês. Pra gente entender como que é a reação de vocês diante desses temas que a gente traz. E lembrem, viu, gente? Ó, conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você. Verdade. É a única coisa que você tem e ninguém pode tirar. Então, assim, invistam no conhecimento. Invistam na sua educação. O dinheiro que você gasta com a educação não é uma despesa, é um investimento. É verdade. Então lembre-se disso. E acompanhe a gente. E muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. E até o próximo episódio, né, do Conte Aí Podcast. E vamos continuar aí, gente, nessa luta. É nóis. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.